todos e a todas. Queria dar as boas-vindas. O meu nome é Claire Bright, sou professora associada e diretora do Nova Center on Business, Human Rights and Environment. Antes de começar, queria agradecer a Dulce e também a Benedita pela organização dessa sessão, que forma parte de uma série que se chama Nova Sustainability Talks. Também queria agradecer aos oradores por terem aceito o nosso convite e é um grande prazer para nós e também uma honra contar com a sua presença. E agora vou passar a palavra a Dulce, que é estudante no último ano do Direito na Nova School of Law e também assistente de investigação no Nova Center on Business, Human Rights and Environment e uma rising star no âmbito de Business and Human Rights. Dulce, a palavra é tua. Obrigada, Claire. Então, bem-vindos a todos à segunda sessão do Nova BHRE Sustainability Talks. Como a professora Claire acabou de dizer, sou a do Sul e serei a moderadora para esta sessão. Sou assistente de investigação no Nova Center on Business, Human Rights and Environment e presidente da HIFASH Lisboa. Antes de dar início a esta sessão, gostaria de dar um pouco mais de contexto, porque é que estamos a ter esta sessão, de quais são estes termos de pinkwashing, social washing, greenwashing e dar-vos algumas luzes do porquê que estes temas são importantes. Então, cada vez mais pessoas têm percebido, e vou retirar aqui as notificações, cada vez mais pessoas têm percebido das desigualdades que existem na nossa sociedade. Principalmente com esta pandemia, percebemos como é que, apesar das mesmas regras se aplicarem às mesmas pessoas, essas regras e a pandemia afetaram de uma forma diferente cada pessoa. E muitas das formas e dos efeitos que a pandemia teve sobre as pessoas foram muitas vezes filtradas, quer fosse pelo seu género, pela sua cor de pele, pela sua etnia, religião e por aí fora. E é neste contexto que cada vez mais se tem exigido mais das empresas que não só sejam promotoras dos direitos humanos, mas que também sejam defensoras dos direitos humanos. E para além dessa pressão pública e desse escrutínio público, nós até temos tido alguns avanços legislativos, por exemplo. É neste contexto que surgiu uma nova diretiva relativa à diligência devida em matéria de sustentabilidade empresarial. E esta proposta de diretiva usa como base um estudo que foi coautorado pela professora Claire Bright sobre os requisitos de devida diligência na cadeia de valor e, no fundo, a nova diretiva tem vários objetivos, mas só vos dou três dos objetivos da diretiva, que é melhorar as práticas de governação empresarial, evitar a fragmentação dos requisitos de devida diligência no mercado único e também melhorar o acesso à justiça para as vítimas de violações de direitos humanos. Mas, como já foi dizendo, não existe só uma realidade jurídica que está a mudar, também existe uma realidade cultural que está a mudar, principalmente quando olhamos para o tecido empresarial português. Vemos que cada vez mais empresas, mesmo que sejam pequenas ou médias empresas, já têm uma preocupação, não só têm uma sensibilização para com os temas da diversidade e inclusão, como também já têm equipas sobre a diversidade e inclusão, equipas sobre a responsabilidade social. Só que apesar de terem essas equipas, de vez em quando temos o problema do pinkwashing, do social washing ou do greenwashing. O termo pinkwashing foi cunhado em 2002 como forma de criticar as empresas que comercializavam produtos como a fita rosa, que simbolizava o apoio às mulheres com cancro da mama, só que ao mesmo tempo essas mesmas empresas fabricavam ou vendiam produtos que contribuíam para o cancro. E vão perceber que com estas definições que eu vou dando, um fator que é muito importante quando falamos de pink, social ou greenwashing, é sempre a hipocrisia, que é o público se faz uma coisa, mas depois em termos práticos não é exatamente essa a realidade da empresa. Depois temos o termo pinkwashing acabou por crescer e deixou de só se referir a esta instância da hipocrisia no que diz respeito ao cancro da mama e passou a significar muitas mais coisas. Hoje em dia, quando falamos de pinkwashing, falamos de todos ou de quase todos os comportamentos hipócritas que as empresas podem ter no que diz respeito à igualdade de género, que é apoiar a igualdade de género, só que depois, quando vamos a analisar a estrutura empresarial, percebemos que, por exemplo, as mulheres dos trabalhadores são aquelas que menos bem pagas são. E existem empresas, existem casos reais sobre isto, deste nível de hipocrisia. Depois, aqui, o social washing é o primo de primeiro grau do pinkwashing, por assim dizer.
E já é um conceito que se refere às ações de empresas que procuram parecer mais socialmente responsáveis do que realmente são. Social washing pode ser definido como uma prática destinada a melhorar a reputação de uma empresa através de iniciativas de responsabilidade social que não são realmente eficazes ou que têm como objetivo único aumentar o lucro. E quando falo disto, acho que o melhor exemplo acaba sempre ser de fast fashion, por exemplo, que as empresas criam linhas de, por exemplo, não querendo dizer nomes, mas a H&M, que tem a linha do Conscious, que também acaba por tocar um pouco no greenwashing, ou quando as empresas procuram atuar no âmbito, por exemplo, da igualdade racial, e só se focam na questão de ter os números para dizerem que têm diversidade e se calhar não integram essa pessoa da melhor forma possível na estrutura da empresa, então a pessoa acaba por se sentir, mesmo fazendo parte da estrutura empresarial, como o outro. E depois também temos finalmente as práticas de greenwashing, que me parecem que são aquelas que nestes últimos anos têm estado muito mais na berra, e principalmente com a COP que nós tivemos em novembro do ano passado, este tema voltou outra vez ao de cima. O greenwashing, no fundo, é o processo de transmitir uma falsa impressão ou fornecer informações enganosas aos consumidores que não são fundamentadas e que se referem à forma como os produtos são fabricados ou qual é o impacto positivo que aquele produto pode vir a ter no ambiente, quer seja a dizer que se usarmos aquele produto vai reduzir as emissões ou algo assim desse género. Portanto, a definição de pink, social e greenwashing é fácil de identificar um incentivo para as empresas, que é o lucro. Porque uma coisa que se tem notado é que nos últimos anos os consumidores e mesmo a sociedade civil como um todo tem se tornado muito exigente. E as entidades empresariais entendem que se não tiverem práticas que sejam pró-igualdade de género, que sejam socialmente conscientes e que seja pró o ambiente sustentável, se calhar daqui a 5 anos não terão uma empresa assim tão lucrativa. E é neste contexto que nós temos esta sessão. E dito isto, porque já falei imenso, passo a apresentar os oradores desta segunda sessão do Nova VHRI Sustainability Talks. Então, hoje temos connosco 3 pessoas muito interessantes. Temos o Nuno Ferreira Lousa, que é Deputy Managing Partner da região Europa da Linklaters e o sócio responsável pelo Departamento de Dispute Resolution em Lisboa. A sua prática concentra-se na área de contencioso, tem dinamizado iniciativas relacionadas com a igualdade de género, tal como o Women's Leadership Program, uma formação estruturada especificamente para o desenvolvimento da carreira de Managing Associate da firma e com responsabilidade social. Em 2021 foi lançado o programa Making Links Scholarships, que apoia alunos de direito em situações de carências, providenciando-lhes uma bolsa financeira e um programa de mentoria com advogados da firma. E uma coisa que não estava na bio dele é que foi o Head of Diversity da Linklaters Lisboa, e só recentemente é que foram de ser, mas foi. Depois temos a Ana Paula Martins Fernandes, é mestre em Sistemas Socio-Organizacionais da Atividade Económica pelo Instituto Superior de Economia e Gestão, ISEC, da Universidade Técnica de Lisboa, e desde 2021 é diretora de Serviços de Planeamento Estratégico na Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, mais conhecida como a SIC. Tem experiência como dirigente no planeamento e estudos na área de emprego, diálogo social, formação profissional, entre outros, nomeadamente chefe de divisão da área de promoção de diálogo social na Direção-Geral de Emprego e Relações de Trabalho, vice-coordenadora de Lisboa e Vale do Tejo da Comissão de Recursos no IFP, subdiretora-geral do Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho e Segurança Social e diretora de Serviços de Estudos no IFP. E por fim, e não menos importante, temos connosco o Francisco Ferreira, que é professor associado no Departamento de Ciências e Engenharia do Ambiente na Nova School of Science and Technology, FCT Nova, e investigador do CENS, que é o Centro de Investigação em Ambiente e Sustentabilidade. Esteve na liderança de diversas organizações não governamentais do ambiente, às escalas regional e nacional, nomeadamente a Quercus, entre 1996 e 2001, foi membro do Conselho Nacional da Água e do Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Adicionalmente, Francisco Ferreira é presidente da Associação Zero e acompanha as áreas de alterações climáticas, energia e mobilidade. Obrigada aos 3 por estarem cá connosco nesta conversa e lanço já a primeira pergunta, que é:
É-se exigido às empresas que respeitem e protejam os direitos humanos, mesmo que em alguns casos essa obrigação não seja legal, ou seja, não é jurídica. Mas até que ponto é que no desenvolvimento das suas atividades as empresas conseguem respeitar os direitos humanos? E quando falo de direitos humanos estou a falar de diversidade em toda a sua grande dimensão. Como é que as empresas podem conseguir proteger e promover esses direitos humanos, principalmente quando consideramos que grande parte do tecido empresarial português é composto por pequenas e médias empresas? E se calhar podemos começar por ti, Nuno. Olá, boa tarde a todos. Antes de mais, muito obrigado pela oportunidade que me dão para conversar convosco. Eu vou começar por destrunfar, porque os meus companheiros de painel são certamente pessoas com um aporte muito mais relevante a dar do que o meu. O meu é um aporte de experiência de vida e de gestão de uma sociedade de advogados e de alguém que vem, ao longo dos últimos tempos, vindo a prestar aconselhamento jurídico a empresas nesta área. Isto não era uma área, e muito menos uma área que tivesse, quer que seja, que ser com contencioso. Hoje em dia, cada vez mais, olhamos para estas questões e os nossos clientes olham para estas questões numa perspectiva de prevenção, neste momento ainda de prevenção de disputas que têm que ver muito com temas que a pessoa aqui se referiu, mas não apenas de prevenção. Hoje em dia, não tanto em Portugal, e o Francisco aí conhecerá talvez até melhor do que eu algumas disputas que podem ter-se iniciado nos tempos mais recentes a este respeito, mas particularmente noutros países da Europa, nos Estados Unidos, em que vemos questões de litigância massiva à volta de temas de direitos humanos. Vimos recentemente a Shell a ser condenada num tribunal holandês por incumprimento direto e indireto de objetivos previstos no Acordo de Paris. E começamos a ver uma pressão social crescente a este nível, nomeadamente com uma intervenção cada vez mais poderosa também das nossas NGOs e ao fim e ao cabo, uma reação por parte das empresas perceberem que por razões várias, que vão do risco legal ao risco moral, passando por uma série de outras coisas, por todas essas razões, terem de olhar para ângulos que verdadeiramente nunca olharam, ou olharam de uma forma com muito menor intensidade daquela com que olham hoje em dia. E quando eu falo desta mudança de paradigma e com isto entro na questão que tu colocaste do Sul, estamos a falar de uma coisa que será porventura menos familiar para ti, mas se calhar eu tenho mais um par de anos do que tu tens. Há uma aceleração histórica absolutamente brutal nos últimos 5 ou 10 anos. Há temas que entraram no nosso léxico comum e na forma de discutirmos a nossa vida em sociedade, e quando eu digo vida em sociedade, vida empresarial em sociedade, que eram pura e simplesmente inexistentes nos 30 e qualquer coisa anos que antecederam no meu tempo de vida estes últimos 5 a 10 anos. E isso significa que estamos hoje a viver uma curva de aprendizagem muito acelerada, e em que haverá custos de transição e haverá agentes que conseguiram acompanhar o ritmo, haverá agentes que poderão ficar para trás. Tu falaste e referiste-te bem ao tema das PMEs, e os desafios são óbvios. As PMEs, e no contexto das PMEs, da crise financeira de 2008, da crise soberana de 2011, entretanto a crise pandémica iniciada em 2020, estamos a viver um período particularmente conturbado ainda antes do início da guerra, com pressões inflacionistas como não víamos talvez desde a década de 80. Sabemos que as PMEs são, porventura, a componente mais frágil, em termos médios, obviamente, a componente mais frágil do nosso tecido empresarial e, portanto, também serão aquelas que abraçarão de uma forma com um delay maior, e há bocado falávamos dos anglicismos, demorarão mais tempo a abraçar questões que não têm que ver diretamente com
o processo produtivo tal como sempre o entenderam. Obviamente, hoje em dia tem muito que ver com o processo produtivo, mas não com o processo produtivo tal como sempre o entenderam. E, portanto, há obviamente uma falta de preparação. Eu liderei a comissão da International Chamber of Commerce de responsabilidade corporativa durante 5 anos, até 2019, e era interessantíssimo vermos as empresas maiores com preocupações mais atuais a este nível, mas vermos também o tecido empresarial português a tentar perceber, mas num estádio de desenvolvimento claramente anterior àquele que temos nas maiores empresas portuguesas. O que é que eu gostaria de dizer relativamente ao desafio que hoje existe para as PMEs? Eu acho que há uma forma, certamente, de impor às PMEs que respeitem determinados patamares mínimos no que diz respeito à sua forma de atuação nestas áreas de que estamos a falar. E obviamente, o maior mecanismo de coerção a esse nível é a imposição de leis, de regulamentos, de coisas com uma carga vinculativa óbvia. Mas sabemos também que muitas destas coisas de que estamos a falar não podem resultar propriamente de uma imposição normativa e haverá uma imposição social cada vez maior. Esta imposição social pode dar-se da nossa sociedade civil para estas empresas, e haverá certamente essa pressão, e há hoje em dia uma pressão crescente da nossa sociedade civil para com estas empresas, e tenho a certeza que falaremos muito disso ao longo desta sessão, mas eu julgo verdadeiramente, e de uma forma muito pragmática, que a necessidade de adaptação destas empresas não virá tanto da pressão que sofrerão da sociedade civil, mas virá de questões de cadeia de produção. E tu referias há bocado à diretiva comunitária sobre due diligence em sede de responsabilidade corporativa, e isso demonstra exatamente, essa será uma fonte a esse nível já normativa, mas que hoje ainda não é normativa, e é daí que virá, a meu ver, a grande pressão para as PMEs. O que é que eu me quero referir? Nós temos, e eu frisei esse ponto, temos uma abordagem mais moderna, mais desenvolvida por parte das grandes empresas relativamente a esta matéria. Temos já hoje, e sem que existam muitas normas relativamente a esta matéria, temos já hoje as grandes empresas a procurarem responder aos desafios que lhes são colocados ao nível do cumprimento, do respeito, da proteção por direitos humanos, e tu falaste da diversidade, eu queria falar do trabalho infantil, que em alguma medida é também um tema de diversidade, e temos cada vez mais um controlo das empresas, não apenas em relação àquilo que elas fazem, mas em relação a toda a cadeia de produção, nomeadamente a cadeia de produção que se coloca a montante delas. E, portanto, temos também uma exigência cada vez maior das grandes empresas com os seus fornecedores, tipicamente PMEs. E há uma frase que eu costumo utilizar para temas de anticorrupção, mas que se está a ver também cada vez mais nas cadeias de produção, eu e muita gente, a frase não é minha, que é "You are only as weak as your weakest link". E isto é rigorosamente verdade. E vemos as empresas maiores, as empresas, tu há bocado falavas da Primark, são as empresas que captam imediatamente o nosso imaginário como consumidores, são as grandes empresas, tipicamente não são as PMEs, e elas sabem que para responder o tipo de resposta que têm de dar à sociedade civil não se pode fechar num perímetro muito circunscrito, que é o seu perímetro empresarial. E, portanto, estamos a ver, e eu acho que é por aí que haverá uma grande imposição, sendo certo que estamos nesta curva de aprendizagem, uma grande imposição de formas de fazer as coisas e de bem fazer as coisas sobre a totalidade do nosso tecido empresarial, mas as PMEs em particular. Portanto, temos uma forma de pressão sobre o tecido empresarial da sociedade civil, eu acho que de uma forma economicamente mais direta e de curto prazo, aquilo que veremos é a necessidade das nossas PMEs se adaptarem por força de exigências que lhes são feitas por empresas que se encontram a jusante delas no processo produtivo. E ficava por aqui. Obrigada pela contribuição, Nuno. Tocaste em quase tudo. Ana,
O que gostarias de acrescentar à resposta do Nuno, uma perspectiva de género, de como é que as empresas conseguem ou não respeitar os direitos humanos, principalmente quando tem que ver com a igualdade de género? E quais são os desafios, principalmente quando é uma pequena ou uma média empresa? Muito obrigada. Antes de mais, agradecer o convite, a oportunidade de estar a partilhar ideias convosco e a aprender com todas e todos os presentes nesta iniciativa, e obrigada pelo tema e pela questão. Realmente o desafio é significativo, porque, como todos nós sabemos, a igualdade entre homens e mulheres não está garantida no mundo e não está garantida no nosso país. E, portanto, é uma dimensão global e é significativo continuarmos todos os dias a tentar garantir a igualdade entre homens e mulheres. Só para terem uma ideia, para as pessoas que eventualmente possam ainda não ter reparado nesse número, as mulheres ganham menos do que os homens e ganham menos à medida que ganham cada vez menos à medida que são cada vez mais qualificadas. E esta é uma dimensão que nos pode surpreender significativamente. A diferença pode ser entre 14% a 28%, se não estou a ser imprecisa agora no valor extremo, e estes valores, salário sem os ganhos. E, portanto, logo aí é algo que nos remete para a importância que as empresas têm na garantia da igualdade de género. Estou a dar apenas um exemplo. Quando tratamos de grandes empresas, por exemplo, as empresas que estão cotadas em bolsa, neste momento já são obrigadas a ter um plano para a igualdade, e existe inclusive a intenção e o respeito pela paridade ao nível dos órgãos de gestão dessas empresas. E, portanto, de uma forma, podemos pensar que é mais fácil avançarmos com resultados e com a promoção da igualdade nas grandes empresas, tal como o Nuno já falou, noutras dimensões. É muito mais fácil, até porque acabam por ser muito mais escrutinadas e, portanto, podemos pensar que será possível darmos passos e continuar no sentido de garantirmos cada vez mais igualdade entre homens e mulheres. Quando falamos das micro e pequenas empresas, efetivamente o desafio é gigante, porque a maior parte das empresas não tem departamento de recursos humanos, a maior parte das empresas não tem a possibilidade de implementar um sistema de gestão da conciliação entre vida familiar, profissional e pessoal. Podem também ter alguma dificuldade em aplicarem boas práticas, como terem possibilidade de denúncias de assédio, denúncia de violência no trabalho, apoio às vítimas de violência doméstica. Portanto, todas estas dimensões que nós, a priori, consideramos importantes para a promoção da igualdade de género e para uma sociedade mais igual entre todas e todos, são muito mais difíceis de garantir nas pequenas e médias empresas, inclusive, ou em especial nas microempresas. Quando se coloca a questão de se podem ou não violar os direitos humanos, evidentemente que não, e não é uma questão de legalidade. Agora, o que importa mesmo é saber o que é que a sociedade no seu todo tem que fazer para que se possa melhorar essa igualdade de género, e centrando-me nesta dimensão. Criar leis e impor, provavelmente, são medidas importantes, mas que importa igualmente garantir a sua fiscalidade e as condições para que possam ser executadas. E, portanto, evidente, é um percurso que tem que se fazer com a sociedade em geral, tem que se fazer com conhecimento, com formação, sensibilização, campanhas. E depois há o poder do consumidor e o direito à informação e o acesso à informação, que de facto tem imenso poder. Hoje estamos, por exemplo, a ser confrontados com imagens que nos chocam todos os dias e que têm um poder incrível. E as imagens e a informação de toda a cadeia de produção de um determinado bem, para circunver, para reduzirmos aqui a dimensão aos bens, é uma arma que é importante para deixarmos, inclusive, nas mãos do consumidor, eventualmente, a decisão se compra ou não compra.
um bem que possa não respeitar em todas as suas fases os direitos humanos. Mas realmente não tenho resposta e sei que o desafio é imenso e temos que continuar a lutar pelo direito entre os homens e as mulheres. Não sei, depois posso complementar alguma questão. Sim. E Francisco, qual é a tua perspectiva, principalmente porque tens uma perspectiva muito diferente, uma perspectiva de engenharias do ambiente, então qual é a tua posição sobre esta pergunta? Em primeiro lugar, também agradecer a oportunidade de intervir. Eu acho que há aqui uma questão fundamental, é que o ambiente cada vez aparece mais, não numa lógica de uma análise separada, de uma avaliação exclusivamente ambiental, mas as organizações não governamentais de ambiente e mesmo as instituições olham para as questões dos direitos humanos no que respeita entre as questões sociais, as questões ambientais, as questões de género, quer dizer, tudo isso acaba por partimentos individualizados, mas sim como um todo que está interrelacionado. E, portanto, quando nós olhamos, por exemplo, de uma determinada empresa, o importante não é o olhar apenas para o risco da poluição da água, do ar, as emissões que vão ter consequências no clima, mas integrar tudo isto numa lógica onde a componente social, a componente relativa aos direitos humanos é absolutamente crucial na discussão. E, portanto, quando nós discutimos a indústria têxtil, por exemplo, as importações de determinados países, os ambientalistas deixaram de olhar apenas para a pegada ecológica ou a pegada carbónica, ou seja, o impacto que eu tenho nos ecossistemas ou no clima, para ter realmente uma visão cada vez mais alargada. E isso parece-me ser absolutamente crucial, porque, no fundo, o desafio da sustentabilidade é esse mesmo. É mais difícil, é mais complexo, mas torna uma visão muito mais equilibrada. Onde é que... e nós temos inúmeros problemas ambientais, ou temos uma relação muito concreta com questões ambientais. Estou a pensar, por exemplo, na mineração. E não falo da mineração em Portugal, do lítio, falo da mineração precisamente do lítio, mas, por exemplo, na Bolívia, ou do cobalto no Congo, ou do tipo de explorações, onde, inclusive, as razões até são, muitas das vezes, a melhoria do ambiente. Neste caso, eu proporcionar baterias que podem permitir a eletrificação de veículos e de outras componentes importantes para melhorar o ambiente e diminuir a dependência de combustíveis fósseis, mas onde, obviamente, eu tenho que integrar esta mais-valia de um lado com toda a problemática associada a este tipo de explorações. Qual é o problema das PMEs e em Portugal especificamente? Eu diria, em primeiro lugar, eu não acho que haja, em primeiro lugar, eu não acho que haja falta de sensibilidade à questão dos direitos humanos e à questão ambiental. Agora, há dois problemas que me parecem realmente grandes. Por um lado, uma falta de literacia sobre estas questões, ou seja, eu não tenho economia de escala, não tenho dimensão suficiente em muitas das empresas para olhar para estas questões que são absolutamente cruciais. Portanto, se eu tenho uma empresa com muitos trabalhadores e eu se calhar consigo ter alguém que dedique um bocadinho ou dedique todo o tempo ou até uma equipa, dependendo da dimensão da empresa, em que estas questões são avaliadas detalhadamente, numa pequena e média empresa isso é praticamente impossível. E, portanto, não apenas eu não tenho as pessoas com conhecimento, portanto, essa é a primeira dimensão que falha. A segunda dimensão é que eu não tenho realmente a capacidade, a disponibilidade para atuar, para fazer a seleção, a identificação dos problemas e passar a implementar as soluções. Portanto,
Eu acho que a consciência até existe, mas da consciência à literacia vai ainda um passo grande, e depois da literacia à implementação e à prática. É por isso que acho que é tão importante haver, da parte das próprias organizações não governamentais, mas também das associações que têm capacidade de formação, de mobilização das PMEs nas diferentes áreas, de conseguirem, junto, pelo menos, dos diretores deste tipo de empresas, criar esta disponibilidade e esta necessidade de intervir. Só para terminar, em relação a esta questão, o que acontece depois muitas vezes é que temos, e vamos falar disso mais à frente, uma preocupação ambiental que começa a ser cada vez mais dominante, principalmente por causa das questões do clima, mas não só, e onde as empresas querem ter uma resposta rápida que possam mostrar e publicitar, mas não a resposta integrada em que o olhar para a sua cadeia de valor, o olhar para o tipo de produtos que produzem e como produzem, o olhar para, no fundo, as mudanças estruturantes associadas à sua atividade económica podem fazer uma diferença em relação a estes aspectos. Sim. Muito obrigada, Francisco. E tenho já uma pergunta para o Nuno. Nuno, na tua opinião, o que é que será mais perigoso? Não fazer nada no mundo atual em que vivemos, ou fazer algo e cair no social washing? De forma muito clara, acho que é mais perigoso não fazer nada. Porque correr o risco de social washing, pinkwashing, greenwashing, demonstra algo positivo, que é a percepção de que se deve fazer alguma coisa. E isto tem que ver com o ponto que o Francisco acabava de referir. Tem que ver com a questão da literacia, seja na área ambiental, seja outras áreas de direitos humanos, e a simples existência dessa literacia e a percepção de que há algo como realidade empresarial dinâmica, como o corpo que cada empresa que tem de fazer alguma coisa, eu acho que isso é um belo começo de conversa. Ao risco de aquilo que está a ser feito por razões de imagem e basicamente não haver nada de subjacente, de material, de substantivo por trás de aquilo que possa ser um mero esforço de imagem. Eu acho é que, ainda que as coisas comecem como um mero esforço de imagem, há uma possibilidade forte, parece-me, de criar aqui um ciclo virtuoso, porque se a empresa, vamos admitir que estamos a falar de uma empresa que está a fazer isto meramente por razões de imagem, para vender os seus produtos, para responder a uma qualquer necessidade, nomeadamente necessidade de imagem. Dando início a qualquer tipo de atuação nesse sentido, a partir desse momento nós vamos ter uma sindicabilidade, uma accountability por parte de stakeholders da empresa que não, quer dizer, idealmente, e eu acho que não é idealmente, eu acho que estou a ser realista quando digo que não vão permitir que durante muito tempo a empresa fique numa posição cínica em que consegue fazer as coisas e consegue melhorar a sua imagem sem realizar uma atuação concreta tendente à defesa dos valores que se propõe defender. E estes stakeholders, estamos a falar de stakeholders internos e stakeholders externos. E os stakeholders internos, hoje em dia, são talvez até os mais importantes. E quando eu falo de stakeholders internos, estou a falar concretamente dos trabalhadores. Típico e historicamente, um trabalhador estava a trabalhar para uma determinada empresa por duas grandes ordens de razão. O salário que tinha, o maior ou menor salário que tinha, ou o
o tipo de trabalho que lhe era permitido fazer. Esta proposta de valor que as empresas têm de oferecer aos seus trabalhadores, que é absolutamente decisivo. E eu vivo isso todos os dias na sociedade de advogados em que eu estou. Eu posso dar salários extraordinários às pessoas, posso dar trabalho do mais complexo, exigente e interessante que possa existir. Se eu não tenho um alinhamento cultural, eu vou perder as pessoas. Eu perco as pessoas, não tenho dúvida absolutamente nenhuma. E estamos a falar de pessoas com um grau, e volto ao termo que o Francisco há bocado utilizou, um grau de literacia crescente. As pessoas sabem distinguir uma questão de imagem de um esforço substantivo de realizar alguma coisa em prol da sociedade. Portanto, e respondendo à tua pergunta, eu prefiro correr o risco de ter um social washing do que, por simplesmente, não ter nada. Se eu não tenho nada, não começo o círculo virtuoso que eu acho que inevitavelmente começarei com o social washing, além de achar também que mesmo as empresas, e há casos vários, e há exemplos de escola sobre social washing, pink washing, greenwashing, em que eu não conheço propriamente casos de empresas que façam só isso. Conheço certamente casos de empresas que de forma censurável entraram nesse tipo de prática, mas ao lado desse tipo de prática tem uma série de outras coisas mais substantivas. E aquilo que se pretende é que provavelmente seja tudo substantivo e não seja apenas uma questão de imagem. Portanto, respondendo à tua questão, façam alguma coisa, comecem por fazer alguma coisa, ainda que seja mal feita, acho que há uma probabilidade maior de acelerarmos aquilo que é a vivência dos valores que estamos aqui a falar, se as empresas começarem por fazer alguma coisa mal feita, do que por isso simplesmente não fazerem, ainda que haja a consciência, não haja a literacia para a necessidade de intervenção empresarial a que o Francisco há bocado se referia. Sim, é sempre melhor começar com alguma coisa. Ana, na perspectiva da SIG, qual poderá ser, ou qual já é o papel das empresas na promoção da igualdade e também da desigualdade de género? Obrigada pela questão. Ora, as empresas têm um papel absolutamente relevante na promoção da igualdade de género. E é relevante porque impactam grandemente na vida das pessoas e é relevante a promoção da igualdade de género também para as empresas, não só, quer dizer, é um processo de vantagem múltipla e dupla. Isto porque, há pouco estava a ouvir o Nuno e estava a pensar, de facto, hoje temos um problema de escassez de recursos humanos, entrando agora aqui a questão em Portugal, temos um problema de escassez, temos um problema de qualificação, e, de facto, quando uma empresa consegue promover a igualdade de género e consegue ser clara naquilo que faz, enfim, tentar não ser trapaceira, digamos assim, porque depois não corre bem, mais cedo ou mais tarde vai ser descoberto que aquilo de facto não está a correr bem, consegue reter talentos, consegue reter os recursos e consegue dessa forma progredir. Quando uma empresa consegue promover a conciliação, a saúde no trabalho, a igualdade entre homens e mulheres e das suas diferenças nas condições de acesso, nas condições do exercício da atividade, na especificidade de uns e de outros, no respeito, tem sempre a ganhar, efetivamente. E isto não sou eu que digo, está provado que uma empresa que consegue a igualdade de género consegue ter mais valor e consegue produzir valor na sociedade em geral. Portanto, tem um papel imenso. Realmente, se no caso das grandes empresas consegue ser mais fácil haver esta capacitação, esta sensibilidade, esta qualificação da própria empresa ao ponto de poder avançar neste sentido, as pequenas e médias empresas há todo um processo para continuarmos e promovermos. Temos imensos exemplos que poderemos dar. Não vou referir nomes, mas quando uma empresa tem a oportunidade de garantir o percurso casa-trabalho para a família, quando uma empresa consegue garantir
serviços para as crianças dos seus trabalhadores, quando tem saúde no trabalho e consegue especificidade para as mulheres e para os homens, quando é possível existir denúncias de assédio numa empresa, portanto faz uma diferença gigante entre a igualdade, o bem-estar e a produção de valor social e no valor dos bens que coloca no mercado. Portanto, é um tema importantíssimo e temos que pensar em formas de implementar de melhorar as empresas e o seu sistema. Nós temos alguns casos muito bem sucedidos na nossa sociedade, como por exemplo o sistema de saúde e segurança no trabalho. Efetivamente é um processo que já foi iniciado há longa data e, portanto, é fácil hoje conseguirmos ver os seus efeitos e evidentemente que existem organismos que acompanham esse sistema de implementação e foi um progresso gigante na redução dos acidentes de trabalho, para dar um exemplo, nas condições de trabalho e, portanto, reflete-se depois no bem-estar das trabalhadoras e dos trabalhadores. Portanto, é possível. Não estamos a falar de algo que seja totalmente impensável, conseguimos garantir a igualdade de género nas empresas, mesmo em pequenas empresas, pequenas e médias empresas. Temos que começar, mas eu diria que é bom começar, como quem diz, temos que continuar, mas eu diria que é bom continuar pelo caminho certo e não tentarmos e não sermos hipócritas e incoerentes como muitas empresas por vezes são. Obrigada, Ana. Então, com isto já abordamos um pouco a igualdade de género, os perigos de não fazer nada. E agora, Francisco, eu gostaria que partilhasses connosco quais são as táticas mais comuns de greenwashing e porquê que falar de greenwashing é muito importante. Ora bem, o greenwashing passa muito por eu transmitir um esforço da empresa que, principalmente ou ultimamente muito na área daquilo que é a principal crise que nós vivemos, que é a crise climática, portanto, que tem a ver com o aquecimento global e com todas as consequências resultantes do aumento da concentração de gases de efeito de estufa e, portanto, aquilo que depois nós acabamos por sofrer devido precisamente a este aquecimento global e aos eventos meteorológicos extremos, à subida do nível do mar, à afetação da saúde. E, portanto, o clima, eu diria que quando nós falamos de greenwashing, estamos muito a falar, quando olhamos para as campanhas que efetivamente dão uma imagem, ou procuram dar uma imagem de envolvimento e de compromisso da empresa, o clima sai aqui como sendo talvez o principal objeto em relação ao qual se quer o reconhecimento. E o principal aspecto que se verifica é quando as empresas tentam encontrar um conjunto de palavras-chave que anunciam e que tem habitualmente uma enorme falta de transparência. Um relatório recente em que a Zero também participou da Carbon Market Watch identificou que um conjunto de empresas multinacionais à escala mundial tinha uma enorme diferença entre aquilo que dizia que estava a fazer e aquilo que efetivamente era a realidade. Um dos objetivos muito mencionados pelas empresas é atingirmos a neutralidade carbónica ou dizermos que somos neutros em emissões. E é preciso realmente olhar para as contas, olhar para aquilo que está em jogo e mais ainda perceber que não adianta muito esta questão de sermos neutros em carbono,
Se todos nós fôssemos neste momento, quer dizer, se todas as atividades neste momento fossem efetivamente neutras em carbono, quer dizer, isso seria obviamente absolutamente fantástico. O problema é que quando nós fazemos as contas descobrimos que há dupla contabilização, que há partes soltas da contabilidade que não estão feitas, e só para vos dar um exemplo muito, muito simples, que é o predominante. Nós, para atingirmos isto que chamamos a neutralidade climática, é termos a atividade da empresa ser responsável por um conjunto de emissões e ela promover adicionalmente um conjunto de formas que habitualmente passa pela floresta, por plantar, por exemplo, árvores, em que eu se emito X toneladas de carbono, vou garantir que vou colocar no terreno não sei quantas árvores que me garantem essa mesma captura de carbono para eu atingir a neutralidade. E vou-vos dizer só como é que habitualmente isto não funciona. Em primeiro lugar, porque tudo depende da dimensão, da parte da indústria que nós consideramos. E, portanto, em muitos casos, eu considero só um bocadinho da indústria, só a fábrica em si, não considero os transportes, por exemplo, da matéria-prima para a fábrica, ou não considero a distribuição dos produtos, ou seja, tenho aquilo que chamamos o scope muito limitado, muitas das vezes, portanto, só mesmo à própria empresa em si, sem as interligações. Depois, a questão da floresta. Para além de nem sempre eu acertar com as espécies que deveria, com a construção do ecossistema, porque é muito mais difícil, e, portanto, o que eu faço é plantar, muitas das vezes, apenas uma espécie em grande quantidade, ou seja, mesmo que seja uma espécie autóctone, muitas das vezes completamente diferente de eu restaurar um ecossistema ou de criar soluções mais resilientes. E depois, aquilo que é quase unânime nestas soluções é que é só ao longo de 20 ou de 30 anos da árvore que eu plantei que eu vou conseguir garantir compensar as emissões que estou a fazer hoje. Isto é o mais típico que nós temos identificado. E, portanto, o que é que acontece? Eu faço todo o mal hoje e depois planto um conjunto de árvores que eu não sei se efetivamente elas depois são devidamente monitorizadas, acompanhadas, etc. Portanto, estou a partir do princípio que até a árvore vai crescer e vai lá ficar, o que nem sempre é fácil, durante os próximos 30 anos, mas só ao fim dos 30 anos é que esse carbono foi compensado. Ora bem, isto do ponto de vista do clima não tem sentido rigorosamente nenhum, porque eu estou a prejudicar a atmosfera a partir do dia de hoje, e só vou fazer essa compensação nas próximas 3 décadas. Ora, nas próximas 3 décadas, a temperatura já aumentou, aquele carbono que eu precisava de retirar hoje está a ser retirado aos poucos e com um efeito muitíssimo mais reduzido. E, portanto, o problema é que esta ideia de anunciar a neutralidade climática começou a vingar em mais e mais empresas e, portanto, poucos são os exemplos íntegros, digamos assim, de um esforço real de atingir a neutralidade climática, e a maior parte são anúncios que não têm, efetivamente, o impacto desejado. Mais valia, só para terminar, eu ter um compromisso mais realista de esforço, de redução de emissões, de aumento de eficiência, de aposta em energias renováveis, sem estar a querer meter lá o chavão
da neutralidade climática do que fazer este tipo de apostas. Eu não resisto a dar um exemplo que eu acho que é e na comunidade ambiental é considerado o topo de gama do greenwashing em relação a esta questão da neutralidade carbónica, que é a BP. Quer dizer, isto é, vá lá, enche o seu depósito sem problemas, não é? Que nós garantimos a neutralidade das suas emissões. Quer dizer, este tipo de discurso, quando eu claramente quero abandonar o uso dos combustíveis fósseis ao longo das próximas décadas, é uma desculpabilização que é inaceitável e por alguma razão também a própria BP já não insiste tanto neste slogan, porque talvez tenha percebido que muitos dos jovens e muitos dos especialistas deixaram de abastecer o carro na BP, entre outros motivos, por causa do vender desta linguagem. Sem dúvida, cada vez mais as pessoas se apercebem da hipocrisia, e uma nota muito importante é que esta questão do ambiente afeta desproporcionalmente as mulheres e as raparigas e as comunidades BIPOC, que é Black, Indigenous and Other People of Color. Por isso, mesmo que o ambiente formalmente ainda não seja reconhecido como um direito humano, definitivamente afeta os direitos humanos e impede que nós possamos ter a qualidade de vida que se calhar se tinha há 50 ou há 100 anos atrás em termos de natureza e ecossistemas. Agora, passando para um tema conexo, e dirijo a pergunta para ti, Nuno. Várias empresas abertamente celebram o mês do Pride e assumem-se como apoiando o movimento Black Lives Matter, entre outros movimentos sociais. Só que parece que sempre que o mês passa, os temas esquecem-se e fica no ar, mas nada é feito. Como é que as empresas podem verdadeiramente ir para além das palavras e terem um impacto social? Dulce, antes de responder a essa questão, importas-te que eu acrescento uma ou duas coisas em relação ao que o Francisco acabou de referir. Podes, não há problema. É um tema completamente diferente, não é completamente diferente, mas não. Eu acho interessantíssimo o que o Francisco indica e revejo muito no que diz. Voltamos aqui ao tema da literacia de que falámos inicialmente. E eu, à partida, ver empresas com este tipo de mensagem ao nível da neutralidade climática e carbónica é algo que, em geral, em abstrato, ao nível da abordagem, faz sentido, e uma pessoa gosta de perceber que há essa consciencialização por parte das empresas. O que é que eu vi, e foi por isso que voltei a este tema, e aos diferentes níveis de literacia, e o Francisco Porventura depois poderá voltar a pegar no tema, se tiver e tem uma visão mais informada do que a minha a esse nível. Eu tive de aprender na organização em que estou os diferentes tipos de abordagem a esta matéria. Nós o que fizemos internamente foi, tem que ver com algo que se chama Science-Based Targets, onde basicamente há compromissos por parte do escritório a nível mundial, e aí não é escritório, é toda a organização, estamos a falar em 30 e tal escritórios a nível mundial, com uma mensuração de emissões Scope 1, Scope 2 e Scope 3, em que basicamente tem a ver com maior ou menor proximidade da emissão do processo produtivo. E voltamos ao tema dos terceiros, e no Scope 3 é essencialmente medido o impacto dos terceiros fornecedores, portanto isso é também levado em consideração, e o que fazemos é contratamos uns auditores externos para fazer esta mensuração. A mensuração não é feita internamente, é feita por auditores especializados. Haverá, não sei como é que esse mercado se está a posicionar, imagino toda uma série de temas que possam surgir à volta desse mercado de auditores destas questões, mas é um conceito que me parece francamente interessante, conquanto
os auditores consigam fazer o seu trabalho e com quanto, e isto depois também vamos referir isto em relação à pergunta que tu fizeste, com quanto haja reporte também por parte da empresa, que não anuncia apenas os objetivos, anuncia também o reporte e anualmente como é que está a conseguir ou não a não conseguir cumprir com os objetivos. E isso surge associado a políticas que as sociedades de advogados e as sociedades de advogados que são vistas com muito maus olhos, por uma série de razões, algumas mais justas, outras menos justas, mas vê-se uma tendência geral a esse nível associada a uma coisa muito interessante. Nós temos sociedades de advogados muito identificadas com o setor da energia, o brownfield, as energias mais poluentes. Temos uma série de sociedades de advogados, hoje em dia, que têm políticas de aceitação de clientes, de aceitação de assuntos e de descontinuação dos clientes em função da pegada ecológica que os seus clientes ou potenciais clientes deixem. Porque é que, e pensa-se, mas uma sociedade de advogados, quer dizer, o interesse que tem é fazer dinheiro, ainda para mais para as Chevrons da vida, as grandes petrolíferas vão deixar de um momento para o outro, as BPs da vida vão deixar de um momento para o outro de atuar para estas empresas, não vão deixar de atuar, porque muitas destas empresas têm também e têm cada vez mais braços de energias renováveis para substituir o greenfield o brownfield pelo greenfield e, portanto, faz todo sentido que continuem a ser acompanhadas a esse nível. Agora, há, numa perspectiva de médio e longo prazo, a percepção de que quem esteja a aproveitar a oportunidade agora de trabalhar para empresas energéticas brownfield vai ganhar muito dinheiro a curto prazo, mas a médio e longo prazo haverá um custo social a pagar com isso. E eu volto ao tema do escrutínio interno, do accountability interno, do accountability externo, e eu foco-me particularmente no accountability interno. E não imaginas o quão bem recebido este tipo de políticas, depois vamos ver como é que, se elas são bem implementadas, são bem implementadas, mas não imaginas o accountability interno que existe por parte de estamos a falar de uma sociedade de advogados, aquela em que eu trabalho, com 5.000 pessoas a nível mundial. E há um escrutínio bastante grande a esse nível. Era uma nota que deixava, quanto aos diferentes tipos de literacia, não sei, e é ignorância minha, o Francisco porventura saberá, não ouvi falar em Portugal deste Science-Based Targets de Scope 1, Scope 2, Scope 3, já ouvi falar, mas não vejo propriamente empresas em Portugal a vincular-se com objetivos de Scope 1, Scope 2 e Scope 3. Black Lives Matter, e a pergunta que tu me colocas. Eu acho muito importante fazer, e eu já vou ao walk the walk, mas fazer o talk the talk. Novamente é a necessidade de criação de um círculo virtuoso. E nós termos um discurso no sentido de prestar atenção, de proteção de direitos seja de classes sociais, seja qualquer outro tipo de fator de discriminação de seres humanos, acho que faz todo o sentido ter o discurso, porque nós antigamente pura e simplesmente não o tínhamos. E, portanto, não vamos achar que é coisa pequena começar a existir este discurso e começarmos a ver pequenos sinais, seja no mês do Pride, seja no mês também ou na celebração de Black Lives Matter, seja noutro tipo de iniciativas à volta deste tema. Portanto, eu acho o talk the talk absolutamente fundamental, acho absolutamente saudável as diferenças, as alterações a que temos vindo a assistir nas nossas organizações empresariais. O walk the walk é algo que virá certamente a seguir, e eu acho, mais do que estar a dizer, a tentar concretizar, seria certamente um exercício que faria pouco sentido aqui. Tentar concretizar iniciativas específicas relativamente a cada uma destas áreas, eu acho que no final do dia tudo passa muito pelo reporte do que está a ser feito, e não é um reporte em termos absolutos, é um reporte
sabendo qual é que é o ponto de partida de cada organização empresarial e conseguir mensurar qual é que é a evolução que temos de um ano para o outro. Se as entidades se comprometerem com obrigações de reporte, se esse reporte for, e aqui os pontos de contacto com o que eu me referi há bocado em relação aos Science-Based Targets, se esse reporte for um reporte fidedigno, com o controle de quem deve, de entidades externas credíveis e fidedignas, eu acho que isso é a melhor forma que nós temos para ter a certeza que as nossas organizações empresariais passam do talk the talk para o walk the walk. Desculpa todo o tempo e acabei por se calhar por me concentrar mais na primeira questão do que na segunda, mas espero ter respondido à tua questão. Sim, não há problema. E faço só uma follow-up, quer dizer, uma pergunta a seguir da tua intervenção, que é: e o que é que fazemos se, por exemplo, o social washing torna-se parte da cultura, em que a cultura faz parte da empresa, agora fazer o talk the talk e não o walk the walk? Eu acho que eu costumo dizer aos meus clientes na análise de situação de risco reputacional que hoje em dia, mais do que o risco legal, o crivo do risco legal, e isto sem desprimor, nunca vou dizer de seguida, mas é o crivo correio da manhã, é a parangona do jornal, o que é que isso pode fazer pela imagem de uma empresa. E, portanto, não vamos subvalorizar temas de imagem, temas de percepções. Eu tenho visto com todo o respeito, e o que eu vou dizer será polémico, mas com todo o respeito pelos nossos senhores deputados que estão envolvidos em muitas comissões parlamentares de inquérito, absolutos escândalos que se passaram na realidade social e económica em Portugal, mas com uma preparação nem sempre ideal para fazer o trabalho que estão a fazer, e ver empresas absolutamente em pânico com o que pode resultar desse tipo de discussão, com a visibilidade que estas discussões, e eu estou a dar um exemplo, obviamente, mas com a visibilidade que estas discussões têm, e tentarem perceber as empresas como é que colocam a discussão a um nível que qualquer pessoa que queira, que tenha um attention span de 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, para aquela questão, que percebam qual é a mensagem. E isso é absolutamente decisivo. Portanto, não vou desvalorizar minimamente, bem pelo contrário, vou valorizar o talk the talk. Eu acho, aí sou mais otimista do que tu, que é estranho, entendendo que tenho o dobro da tua idade, que aquilo que eu há bocado me referi sobre o círculo virtuoso, eu não vejo uma coisa a ver sem a outra, porque já só a primeira parte, mais cedo ou mais tarde, a coisa acabará por ruir, porque há uma desmobilização das pessoas, há uma desmobilização dos consumidores à volta da entidade que faz apenas o talk the talk, descobrindo-se que faz apenas o talk the talk por questões reputacionais. Sim. Só um bocadinho mais negativa, só um bocadinho. Já percebi. Ana, agora voltando outra vez para os temas da igualdade de género, e indo muito na linha orientadora da pergunta que eu fiz ao Nuno, como é que as empresas, no que diz respeito à igualdade de género, podem evitar o pinkwashing, por exemplo, se precisam de ter mais equipas de diversidade e inclusão, se precisam ter um recurso humanos mais atento, o que é que tu achas que as empresas devem fazer para evitar o pinkwashing? Bem, em primeira instância, têm que assumir como política, no caso da igualdade de género, têm que assumir como política a promoção da igualdade e levá-la muito a sério do princípio ao fim. Até porque, como sabemos, tem imenso impacto tudo o que produzem nas mulheres e nos homens, a linguagem que utilizam, se é sexista ou se é homofóbica, ou se promovem, inclusive, a violência doméstica, como vimos há pouco tempo uma empresa que promoveu, enfim, que transmitiu em direto violência e que considera-se no direito de o fazer e de achar que com isso está a executar bem a sua função. E, portanto, essa política de igualdade, se for levada a sério e assumida, consegue evitar
a hipocrisia que referem. E são vários os aspectos que eu até aproveitava para sublinhar. Por exemplo, desde logo, ao nível da admissão das pessoas para ocuparem um determinado posto de trabalho. Está provado que quando os critérios e a seleção das pessoas é feito por escolha cega, os resultados conseguidos em termos de igualdade entre mulheres e homens são justos e não há efeitos, não há os efeitos de estereótipo que influenciam a escolha. Portanto, é uma das fases importantíssimas que se deve pensar em mecanismos que as empresas podem implementar para efetivamente serem justas na admissão dos seus e das suas trabalhadoras. Relativamente aos salários, enfim, parece-me lógico que trabalho igual, salário igual, e, portanto, a empresa não só tem que dizer que o faz, como tem que o garantir que o faça, e neste aspecto depois os dados são muito objetivos e temos aqui muito mais facilidade em garantir o reporte referido e a prestação de contas na sociedade, portanto são públicos ou podem ser potencialmente públicos e sabemos se praticam ou não esta igualdade. E depois mesmo queria também falar sobre a progressão na carreira. Uma empresa não pode dizer que promove a igualdade de género, que é amiga, digamos assim, da igualdade, da diversidade, e depois na prática verificar-se que a progressão das carreiras nas mulheres pode acontecer até determinado ponto e depois tem aí um teto de vidro que não faz com que cedam aos níveis hierárquicos mais elevados. Bem como a própria mudança e a mobilidade entre profissões. Também não podemos impedir ou ter o preconceito de género de achar, por exemplo, que uma mulher não pode exercer funções que estão tipicamente associadas a homens. Portanto, as empresas têm que ser claras com aquilo que comunicam, porque é facílimo saber, olhando para a estrutura, para as práticas, para a linguagem, para o que produzem, como produzem, é fácil perceber se efetivamente estão a ser coerentes com o que dizem. E todos os indicadores nos dizem que estamos muito longe de efetivamente termos empresas que promovem a igualdade efetiva de género, igualdade entre homens e mulheres, e que promovem a diversidade, a ver-se pelo outro lado, quando vemos e analisamos, por exemplo, os grupos que mais facilmente entram no desemprego, que mais precariedade têm entre emprego e desemprego, bem como as pessoas que não têm qualquer oportunidade de ingressar no mercado de trabalho por preconceito de género, entre outros. Portanto, concordo com o Nuno quando refere que é melhor começarmos por algum lado do que não fazermos nada, mas eu diria que realmente temos que começar e temos que começar por fazer bem, porque a informação existe e o escrutínio é cada vez mais fácil na nossa sociedade. E os valores da geração, entre gerações mudam. E, de facto, o futuro diz-nos que a informação é de extrema importância, as práticas são de extrema importância e a avaliação moral e a informação que vem para o exterior marca as empresas. A tal empresa que eu estava a referir, que acha que a violência pode ser um bom meio para ganhar dinheiro, com certeza no dia a seguir considerou, ou no final do dia, para usar a expressão, considerou que se calhar tem que repensar pelas reações que entretanto aconteceram. Não sei. Temos que continuar. E Ana, uma outra follow-up question. Como é que achas que a pandemia regrediu as conquistas, principalmente no contexto português, no âmbito da igualdade de género? Todas as pandemias até então e as guerras prejudicam mais as mulheres do que os homens. Esta pandemia não foi exceção, portanto foram as mulheres que mais faltaram para ficar em casa
foram as mulheres que tiveram que estar na linha da frente, neste caso pela prestação de serviços que fazem, pelos serviços que foi necessário providenciar, nomeadamente na saúde, e foram as mulheres que mais foram para o desemprego, pelas profissões que também exercem. No ano passado foi publicado um relatório internacional que nos dá conta, evidentemente que é um relatório que fala sobre o mundo e, portanto, o indicador serve para termos a referência. Portanto, neste momento nós precisamos de 136 anos para termos igualdade de género no mundo. Antes da pandemia precisávamos de 100. É evidente que 100 não é um bom indicador, mas houve aqui um retrocesso imenso neste progresso. Só para dar nota, precisamos de 250 anos para termos igualdade salarial e, portanto, realmente temos que acelerar todo este processo. A pandemia e as pandemias e as guerras prejudicam fortemente as mulheres e matam mais as mulheres. Podemos dar inúmeros exemplos. Sim, sem dúvida. E vejo que temos uma pergunta no chat, mas antes de passar para as perguntas dos participantes, Francisco, qual é o papel específico que os consumidores, as associações e as ONGs podem ter no que diz respeito ao combate ao greenwashing? Eu diria que o principal... bem, antes de começar a responder, o Nuno falou dos chamados Science-Based Targets. É realmente uma campanha que foi lançada por uma organização internacional que é o Carbon Disclosure Project e, portanto, a ideia é que as empresas façam não apenas a sua quantificação das emissões, mas depois também se comprometam com objetivos de neutralidade climática. E eu fui aqui procurar rapidamente, eu conheci algumas e, afinal, Portugal tem uma série de empresas com Science-Based Targets anunciados. Agora falta saber como é que a coisa tem vindo a evoluir ou não. Mas só para mencionar, as Águas de Portugal, a EDP, a Altice, a NOS, todas essas grandes empresas têm em Portugal já anunciados e compromissos a Navigator nos Science-Based Targets. Agora, um dos aspectos cruciais é precisamente entre aquilo que é anunciado e a realidade. E aí as ONGs têm um papel fundamental na transparência. Ou seja, no fundo, na investigação, no levantamento, na descodificação daquilo que são os compromissos que as empresas tomam. E esse papel é absolutamente crucial. Nós vimos ao anunciar, há umas semanas atrás, à escala mundial, como eu mencionei, dos problemas associados a muitos dos compromissos e dos anúncios que eram feitos e a realidade. Isso foi um trabalho dificílimo de fazer, mas que foi feito para precisamente identificar aquelas que são cumpridoras e daquelas que estão a anunciar objetivos que não cumprem. Portanto, um dos aspectos cruciais é esse, das ONGs, é garantir a transparência, garantir a credibilidade. Este projeto do Carbon Disclosure Project é muito importante porque tem a ver com a transparência, tem a ver com a quantificação. E como digo, agora é preciso confirmar, não basta os auditores, é preciso que alguém também audite os auditores ou verifique que, no fundo, aquilo que está a ser anunciado é de confiança. Os auditores fazem certamente bem o seu trabalho, mas em muitos casos nós temos notado falhas e é preciso garantir que elas não existem. Depois, à escala dos consumidores, eu acho que os consumidores têm aqui um papel absolutamente decisivo no julgamento daquilo que são as opções de consumo face àquilo que as empresas anunciam e no estabelecimento das suas opções de consumo, portanto, acima de tudo.
Ou seja, eu compro o produto A e não compro o produto B, e isso já começa a acontecer, porque a empresa A se portou mal em relação a este aspecto ambiental, ou não tem, portanto, uma resposta como deveria ter, não apenas na área ambiental, mas volto a dizer, como um todo. E eu acho que deve ser essa análise mais integrada e mais geral que é efetivamente a crucial. Se uma empresa é muito boa do ponto de vista ambiental, mas ao mesmo tempo quer dizer, discrimina todo um conjunto de ações em determinadas áreas dos direitos humanos ou do direito das mulheres, ou paga salários, localiza as suas fábricas apenas de forma oportunista em determinados países para pagar salários baixos, tudo isso tem que ser avaliado no bolo. E, portanto, aqui essa tradução das empresas, o name and shame, usando um bocado o termo em inglês, é absolutamente crucial. E, portanto, também tem que ser feito com rigor, também tem que ser feito de forma cuidada, mas é crucial. E felizmente já está a ter cada vez mais efeito naquilo que é a resposta dos consumidores. Mas, mais uma vez, voltamos à literacia que o Nuno tanto falou e usou, é que nós precisamos que os consumidores não sejam apenas sensíveis, mas sejam realmente, procurem usar o conhecimento que lhes possa ser dado para tomar essas decisões. E as decisões não devem, às vezes, apenas ser, como é que é dizer, não devem ser apenas sobre escolher um produto ou preferir uma empresa ou outra. Deve-se ir mais longe na própria opção ou não pelo produto e pelo consumo que estamos a fazer. Ou seja, vou talvez dar um exemplo para se perceber melhor. A questão não está em eu escolher um carro de combustão mais eficiente ou menos eficiente. Se tiver que comprar um carro, a questão está em eu escolher, se calhar, um carro elétrico. Ou melhor ainda, eu optar por não ter um carro e usar o transporte público e, se calhar, a mobilidade partilhada. Ou seja, há aqui uma educação crucial do consumidor que tem que ser complementada pelos sinais regulatórios do Estado, com aquilo que são os incentivos e as penalizações da parte do Estado, para que o consumidor se sinta orientado em relação às suas opções. Sem dúvida, muito obrigada, Francisco. E agora passamos para a parte do Q&A, porque já de qualquer das formas já temos algumas questões no chat. A primeira questão é da Raquel Sardora, que pergunta: no que toca à adoção de políticas que visem o incremento da igualdade de género, sustentabilidade e inclusão, qual é a posição tomada maioritariamente por empresas que tenham sede em Portugal em comparação com empresas estrangeiras? Parece-me que esta pergunta é para todos. Posso começar? Ora, as empresas são um reflexo da sociedade. São as pessoas daquele país que fazem as empresas, quer dizer, temos algumas empresas internacionais. E, portanto, quando nós comparamos a igualdade de género em Portugal com a Dinamarca, com a igualdade de género na Dinamarca, há uma distância enorme. E, portanto, as diferenças são com as diferenças da igualdade de género na generalidade da nossa sociedade. Não há uma especificidade na empresa, há igualdade de género na sociedade portuguesa que se compara com a igualdade de género nos outros países. E nós, Portugal, temos progredido imenso na igualdade entre homens e mulheres,
segundo o EIG, que é um instituto europeu, mas ainda estamos afastados da média europeia e, portanto, temos um progresso significativo a fazer. Temos crescido bastante no que conta no acesso aos cargos de poderes, nomeadamente a propósito das leis das cotas e em consequência disso, mas falta-nos evoluir imenso na conciliação. É uma das dimensões que compõem este índice e, portanto, temos imenso para fazer, em especial nessa área da conciliação, que também passa naturalmente pelas políticas das empresas, como já referi. E temos que pensar hoje em políticas eventualmente inovadoras, dado que, pela experiência que tivemos e que estamos a ter ainda com a pandemia, o teletrabalho não se revelou a melhor forma de garantirmos essa conciliação, porque foram as mulheres que ficaram afastadas, digamos assim, das empresas, não é? Tiveram que ficar em casa e foram as mulheres que acabaram por ficar sobrecarregadas com todas as tarefas associadas ao cuidado da família, das crianças, da casa e, portanto, mais uma vez tiveram que trabalhar mais que todos os outros e dessa forma saírem penalizadas. E, portanto, a igualdade e a não discriminação nas nossas empresas é o reflexo da igualdade e não discriminação do nosso país, à semelhança do que acontece noutros países que estão nos primeiros lugares deste índice. Não sei se consegui. Sem dúvida. Nuno, Francisco, querem adicionar mais alguma coisa? Francisco, força. Eu por mim, acho que a Ana pôs realmente, quer dizer, deu uma explicação muito clara em relação a esta questão. E efetivamente nós... Eu não sinto, por exemplo, na área do... Quando nós olhamos para grandes empresas, todas as empresas são empresas internacionais, são multinacionais, ou têm já um conjunto de negócios que extravasa Portugal e, portanto, não há... até podíamos falar de várias, quer dizer, sei lá, a indústria de cimento. Eu tenho... a Simpor ou a Cessa, que são as duas empresas de cimento que eu tenho, têm fábricas na Tunísia, na Argélia, no Brasil, quer dizer, portanto, esta dimensão acaba por... não há aqui uma diferença, não há aqui uma diferença do ponto de vista da postura da empresa, mas é verdade que eu sinto que algumas destas empresas, apesar de terem códigos de conduta e de terem objetivos que são anunciados em Portugal, a flexibilidade da legislação laboral e ambiental nos outros países leva a que elas, nesses países, não tenham o mesmo grau de exigência do que, se calhar, cá ou noutros países europeus, por exemplo. Portanto, eu sinto que há, digamos assim, o compromisso é global para toda a empresa, mas na prática, se no país X não me exigem que eu tenha que tratar tanto os esgotos, eu se calhar não os vou tratar. Há aí posturas diferentes da parte das empresas para precisamente aproveitarem alguma vantagem de uma localização fora de países mais exigentes nas diferentes matérias que estão aqui em jogo. Desculpem, os sensores, por falar em neutralidade carbónica. Um ponto apenas em relação à igualdade de género. Ana deu um exemplo, fez uma comparação feliz com a Dinamarca, e verdadeiramente acho que há várias camadas, há 3 camadas, e as Dinamarcas, e as Noruegas, e as Suécias estão numa primeira camada
onde, é a minha experiência, verdadeiramente não precisam bem de políticas, porque a coisa já está absolutamente enraizada. Há sempre espaço de melhoria, como é óbvio, mas a coisa, e olhando para os números, são os números, os exemplos públicos de decisores do mais alto nível, que são mulheres, sendo que os maridos estão em casa a tratar de uma coisa que na sociedade portuguesa seria algo mais ou menos impensável. Temos abaixo dessa camada uma camada de uma série de outros países europeus, onde eu julgo que as empresas têm normas mais dirimentos no que diz respeito à imposição, nomeadamente à imposição de cotas, imposição voluntária de cotas, que no meu escritório, por exemplo, todos os anos temos uma imposição de cotas de 40% dos sócios, e há bocado, não sei se era a Ana, se era o Francisco, acho que era a Ana, que se referia ao desenvolvimento profissional e do glass ceiling, do conceito de glass ceiling. Nós temos 40% das nossas eleições como sócio, portanto o patamar mais elevado da carreira no escritório, tem de ser do género menos representado. É uma coisa que em Portugal, e se calhar as sociedades de advogados são um excelente exemplo para isso. Em Portugal não vejo sociedade de advogados absolutamente nenhuma a ter este tipo de políticas, e políticas com um nível de intervenção tão grande, independentemente do percurso que fizeram, ao nível da não discriminação e ao nível da promoção do talento feminino. Não vejo como outras sociedades, e eu dei o exemplo da minha, que é a que eu conheço melhor, mas há muitas outras internacionais que têm cotas bastante dirimentos a este respeito, não vemos isso em Portugal. Portanto, acho que efetivamente temos várias camadas no que diz respeito à questão do incremento da igualdade de género. Sem dúvida. Aliás, houve uma tese de doutoramento ou uma tese de mestrado, agora posso estar trocada, que era na área dos estudos de género e que focava-se especificamente nas mulheres no mundo da advocacia. E veio-se a descobrir que, apesar de ter-se aumentado o número de mulheres no mercado da advocacia, essas mulheres já são mulheres muito privilegiadas, ou tinham conexões familiares, ou outro tipo de conexões que lhes permitiram avançar muito na carreira. Por isso, no mundo da advocacia é o melhor exemplo para as desigualdades de género que existem. A Catarina Mota faz uma pergunta direta para ti, Ana. Muitas pessoas têm a ideia que quem sofre mais com as guerras são os homens, principalmente porque são habitualmente o grupo escolhido para combater. Como se pode debater com estas pessoas para as convencer de que as mulheres são efetivamente mais afetadas? Obrigada. Pronto, claramente esta pergunta vem no contexto da Ucrânia. Sim. Bem, dizer que há poucos dias ouvimos a notícia de que os homens ucranianos até aos 60 anos, se não estou em erro, não podiam sair do país, e esta é uma afirmação extremamente discriminatória, não consigo perceber porquê. E, de facto, devemos questionar-nos porque é que tem que continuar a ser assim, porque é que temos que continuar com este estereótipo de género permanente que não há maneira de mudar. Podemos dar vários exemplos. Por exemplo, em 2004, quando foi o tsunami, terão presente com certeza, morreram 4 vezes mais mulheres no Bangladesh, porque as mulheres no Bangladesh tradicionalmente não podem ou não aprendem a nadar, nem aprendem a subir às árvores, e portanto houve este efeito imediato por desvantagem de género, não tiveram a mesma oportunidade de sobrevivência a este tsunami. Por outro lado, quando vemos as estatísticas de mortes a propósito do ébola, como as mulheres tinham funções mais próximas, nomeadamente dos cadáveres, tiveram uma taxa de mortalidade superior, porque eram elas que tinham que tratar dos corpos quando na preparação para o enterro. E, portanto,
As mulheres, mesmo quando não estão na linha da frente, como é lógico e óbvio, hoje continuamos impedidas de ficar na Ucrânia a lutar, se fosse o caso, e para as mulheres que o desejassem fazer, ficam como sobreviventes da guerra, ficam a tomar as medidas associadas e continuam, evidentemente, a trabalhar. E continuam a trabalhar para o progresso da guerra e a trabalhar para manter a sociedade. Portanto, as mortes de uma guerra não são apenas as mortes em combate. São as mortes que resultam de todos os efeitos da guerra, quer diretos, quer indiretos. E, de facto, o que mata as mulheres não é a morte direta da guerra, mas é o estereótipo de género, ou porque não podem aceder aos mesmos meios de salvamento, ou porque estão mais expostas aos efeitos, por exemplo, de uma pandemia, como foi o caso agora do Covid. E, portanto, é nesse sentido. Não sei se consegui ser clara. A contabilização da guerra nem sempre é justa e não considera efetivamente os efeitos totais entre homens e mulheres. Contabilizam-se apenas os homens que morrem em combate. Ou então as famílias, as mulheres e os homens que morrem na sequência de bombardeamentos. Mas as mortes vão para além dos efeitos diretos de uma guerra e vão para além dos efeitos diretos de uma pandemia. Eu acho que respondeste perfeitamente à pergunta. Mais uma pergunta que vem da Benedita Sequeira, que é: devemos desconfiar sempre das empresas, por exemplo, quando vemos campanhas de apoio a um movimento? Esse eu quero responder, porque eu acho que sim. Eu acho que devemos sempre desconfiar das empresas, mas deve ser uma desconfiança saudável. Ou seja, deve ser um pouco como o Nuno há bocado dizia, que mesmo mesmo que façam mal, fazerem já mostra interesse, já é um primeiro passo. Ora bem, eu acho que aqui também é um pouco nessa linha, ou seja, eu acho que não significa que nós estejamos, utilizando uma expressão portuguesa, estejamos sempre de pé atrás, ou seja, estejamos sempre reticentes, renitentes em considerar que os objetivos anunciados por uma determinada empresa ou aquilo que é anunciado é falso. Eu acho é que devemos fazer pela positiva um esforço a tentar descodificar e perceber o que é que está por trás dos anúncios que são feitos ou das campanhas que estão a ter lugar. E para, efetivamente, separarmos um pouco aquilo que é meramente oportunístico e objetivamente falso daquilo que é um compromisso estruturante de longo prazo e que efetivamente faz parte ou começa a fazer parte da cultura empresarial da empresa nos diferentes domínios, seja na componente social, de igualdade de género ou ambiental. E, portanto, eu acho que é essa postura de questionamento, não é? Que é muito importante, porque se nós aceitarmos como válido tudo aquilo que nos transmitem, nós, pura e simplesmente, não conseguimos depois ter critério para fazer escolhas acertadas. E aqui, mais uma vez, o papel das associações de consumidores, das associações de ambiente, de denúncia dos casos mais claros e evidentes, pode orientar-nos na confiança, pondo a questão ao contrário, na confiança que devemos ter nas empresas. Sobre esta questão, eu estou essencialmente de acordo com o Francisco, nomeadamente com a formulação, com esta última formulação
Eu acho que não é tanto uma questão de desconfiança, é uma questão de percebermos, isto não é só em relação às empresas, é em relação a tudo o que nos envolve, mas hoje estamos aqui a falar desta realidade em particular, percebermos quais são os incentivos de atuação das pessoas coletivas, no caso, e percebermos que esses incentivos de atuação existem e que vão ser eles a definir, consciente ou inconscientemente, a forma da atuação das empresas. Haverá algumas, e tivemos a falar disso ao longo de toda esta última hora e meia, haverá algumas que estarão a ter determinado tipo de atuação, tendo em vista ganhos ao nível da imagem. Haverá imensos casos, muitos casos, eu julgo que a maioria dos casos em que vemos as mensagens corretas a serem passadas, em que o que está em causa é essencialmente, obviamente há uma questão de imagem, mas é essencialmente perceber que devem ter um tipo de intervenção na sociedade a médio e longo prazo que ultrapasse o lucro imediato dos acionistas. E na minha experiência, vejo isso acontecer cada vez mais e vejo inclusivamente numa lógica de salutar, de parceria com entidades estatais. Não, o longo braço do Estado não chega a todo lado e, portanto, as empresas são absolutamente essenciais e podia estar aqui a falar de um sem número de exemplos de atuações absolutamente meritórias de empresas, umas mais públicas, outras menos públicas e outras até no anonimato, que também existe. Portanto, termos a noção, as empresas, a classe política, os diferentes stakeholders têm diferentes incentivos de atuação, é importantíssimo sabermos quais é que são esses incentivos para conseguirmos interpretar melhor a realidade. Posso? Eu diria que nós temos que confiar a priori, depois temos que verificar. Como em tudo, concordo plenamente com o Francisco, com o Nuno. E também gostava de dizer, até porque parece que estamos a achar que as empresas não têm sempre atitudes corretas, que não é verdade. Nós, inclusive, na SIG, temos um pacto contra a violência, que temos um conjunto de entidades, de empresas, de grandes empresas que aderiram a esse pacto, que foi criado na altura, no princípio da pandemia, porque considerávamos que, enfim, estávamos perante um cenário completamente imprevisível e, portanto, nós que gerimos a rede de apoio às vítimas de violência doméstica, ficámos assustadas no sentido de saber se precisaríamos de mais recursos para dar apoio ao número de mulheres e homens que iriam recorrer à nossa rede. E temos um conjunto de empresas que nos têm dado a conhecer, aderiram ao pacto, realmente têm contribuído para ajudar e ajudaram na altura estas casas que acolhem e atendem as mulheres e os homens vítimas de violência doméstica, e temos, entretanto, estreitado relações e estamos a ser muito bem surpreendidas e surpreendidos com as práticas. As empresas realmente, há empresas que fazem muito para promover a igualdade de género e a promoção da diversidade nas suas empresas. Mas, portanto, há excelentes exemplos, normalmente grandes empresas que nos surpreendem pelas práticas que promovem. Portanto, temos que confiar e vamos verificar. É o que eu acho que temos que sempre que fazer. E enquanto os indicadores macro não mudarem, temos mesmo que verificar se aquilo que as empresas dizem corresponde à realidade. E depois há pequenos indícios, quer dizer, não há uma empresa que possa dizer que promove a igualdade de género e a diversidade e depois faz anúncios do emprego que diz procura-se engenheiro. Não pode, não é? Quer dizer, alguma coisa aqui estará ao contrário, ou não estará ajustado e alinhado, digamos assim. Portanto, temos que confiamos, há empresas que efetivamente nos surpreendem muito pela positiva, e temos que estar, digamos assim, com essas empresas e tudo o resto temos que verificar e confirmar se efetivamente é o que parece. Sim,
Sem dúvida. E partindo do pressuposto que não há mais questões, gostaria de agradecer ao Nuno, ao Francisco e à Ana por terem aceito o nosso convite e por fazerem parte da segunda sessão do Nova BHI Sustainability Talks. A próxima sessão será no dia 21 de abril e já será sobre um tema diferente, sobre o movimento Fair Trade, de como é que podemos ter políticas human rights driven ao longo da supply e da value chain, por isso convido-vos a todos. E, entretanto, se quiserem continuar a estar a par do trabalho que o Nova BHI desenvolve, podem seguir-nos nas nossas redes sociais e visitar o nosso website. Obrigada.